um erro em um bit, você ainda faz uma decisão por maioria e consegue acertar. Então essa é a codificação de canal. Esse exemplo que eu falei para vocês é o código mais simples que existe, que é um código de repetição, mas como a gente vai mencionar em aulas futuras, existem outros tipos de códigos bem mais elaborados que funcionam bem para esse tipo de diversidade. O outro tipo de diversidade é a diversidade em frequência. Como exemplo, a gente pode citar o espalhamento espectral. Então, em vez de transmitir o sinal com uma frequência pequena, um canal estreito, você transmite uma frequência muito alta. Então, dessa forma, se houver um comprometimento de uma parte da frequência desse sinal, você consegue recuperar. Então, isso é o que basicamente que o espalhamento por sequência direta e CDMA faz. Ou então, portadoras estreitas ortogonais, a modulação OFDM, né? Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Mas o tema aqui desse trabalho é a diversidade espacial. Então, é quando você vai usar múltiplas antenas transmissoras e ou receptoras. Então, isso vai gerar os sistemas MIMO, ou, quem quiser falar em inglês, sistemas MIMO, que vem de Multiple Input, Multiple Output, ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Então, os sistemas MIMO, eles não são novidades no 5G, mas vão ser ampliados no 5G. O número de antenas vai ser aumentado. Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Não passou não aqui. Deixa eu ver se vai cá. Bom, então antes de falar praticamente dos sistemas MIMO, nós vamos mencionar aqui alguns fundamentos de antenas, né? Então, primeiro, o mais básico, né? A definição de antena, né? Então, a antena vai ser um dispositivo que converte uma onda guiada, né, que vem por uma linha de transmissão, em uma onda eletromagnética, ou vice-versa, porque a antena também é usada para captar um sinal. E a base teórica para cá, ela vem do eletromagnetismo e mais especificamente das equações de Maxwell, certo? Então, o funcionamento de antenas está aí nas equações de Maxwell, as equações diferenciais. E uma das fórmulas mais importantes para a propagação é a equação de Fries, que dá a propagação em espaço livre. Então vejam, a propagação em espaço livre é o melhor caso que pode existir, né? Então Fries pensou, olha, eu tenho uma fonte pontiforme que está transmitindo um sinal eletromagnético e existe uma casca esférica. Qual é a potência que atravessa essa casca esférica? Então ele correlacionou, a fórmula original dele é essa em azul, em que a potência recebida dividido pela potência transmitida é dada pela abertura da antena transmissora vezes a abertura da antena transmissora, receptora e transmissora, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então observe que a potência recebida cai com o quadrado, e vezes lambda ao quadrado. Aí aqui nós poderíamos pensar nessa fórmula original que a potência ela cai com quanto maior o comprimento de onda, menos potência. Mas o que acontece é o contrário. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto menor o comprimento de onda, menor o alcance. Então, por quê? Porque nessa fórmula aqui, ele não está escrito que a abertura efetiva da antena ela depende do comprimento de onda que quer receber. Então, fazendo alguns desenvolvimentos, você chega a essa expressão, que também é a equação de Fries. Então, no artigo original, a equação de Fries era dada dessa forma, mas fazendo os desenvolvimentos, considerando que a área efetiva da antena transmissora e a área efetiva da antena receptora, elas dependem do quadrado do comprimento de onda, essa é a fórmula final. Então, o que a gente observa? Primeiro, que no caso de propagação em espaço livre, a potência recebida vai cair com o quadrado da distância. Então, quanto maior a distância de separação entre as antenas, menor a potência recebida. E também, quanto maior o comprimento de onda, melhor, porque vai depender do comprimento de onda ao quadrado. Contudo, o que é que nós podemos ver aqui? Lambda, o comprimento de onda, é C sobre F.
em que C é a velocidade da luz no vácuo e F é a frequência. Então ele depende com o inverso da frequência. Então por isso que quanto maior a frequência de operação, menor o alcance. Então é por isso que quando você vai trabalhar pensando ali nas frequências do 5G, o segundo conjunto de frequência a partir de 26 GHz, ele vai ser projetado para células pequenas, femtocélulas, mas que tem uma alta capacidade de tráfego, uma alta taxa de bits. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, qualquer antena transmissora vai ser composta por um conjunto que alimenta essa antena em uma abertura ou superfície refletora, a partir do qual o campo eletromagnético se propaga. O campo eletromagnético ele pode ter uma certa polarização, não é? Então você pode ter o campo eletromagnético numa polarização vertical, horizontal ou então circular. Faz-se a combinação do campo vertical e horizontal para que ele seja um circular. E também a distribuição de potência. Então uma antena omnidirecional seria a que transmite a mesma potência para todos os lados, mas em alguns casos não é o desejado. Então essa distribuição de potência ela depende do projeto de antena. Então, como eu falei, né, a polarização ela é determinada pela maneira como o campo eletromagnético é excitado antes da propagação, né? Você pode excitar no sentido vertical ou no horizontal. E fazer uma combinação do horizontal e vertical para que a polarização final seja circular. Então, as polarizações mais comuns vão ser a linear e a vertical e a circular. Nessas linear, pode ter um campo com polarização vertical ou horizontal. E, como dito anteriormente, né, na polarização circular, o campo é excitado e transmitido com componentes em duas coordenadas ortogonais, uma horizontal e uma vertical, que vão ser defasadas, né, para que a combinação dos dois produza uma polarização de campo resultante que parece girar à medida que a onda se propaga. E aqui a gente tem um exemplo, né, de antenas, né, que podem ser usadas. Então a gente tem essa antena, eu peguei nesse material da Southwest Antennas, que é Understand the Basics of MIMO Communication Technology. Se vocês editarem, é um white paper. Então aqui nós temos antenas que podem ser utilizadas para, nesse caso, gerar um campo vertical. Então ele varia aqui, a propagação dele se dá variando verticalmente a intensidade de campo. E aquelas duas antenas, elas foram utilizadas, foram montadas aqui para uma transmissão em alta definição da corrida de Indianápolis. Então essa antena aqui era ligada, ela fazia a transmissão em HD da corrida de Indianápolis. Se você observar aqui, ó, nessa figura, nós temos aquelas duas antenas. Caminhando ainda na questão dos fundamentos em antenas, nós vamos falar do padrão de radiação. Então, basicamente, o padrão de radiação é você olhar para a antena, pensar aqui no ângulo sólido e ver quanto de potência passa por essa unidade de ângulo sólido em duas direções. A direção de elevação, que é esse ângulo φ aqui, e o azimute. Então, em função do plano principal da antena, existe uma distribuição de potência e essa distribuição é chamada de plano de irradiação. Normalmente, o padrão de radiação de uma antena ela é normalizado em relação à antena isotrópica, né? Então, a antena isotrópica é aquela que transmite a mesma potência em todas as direções. Tá? E a potência total vai ser a integral do padrão de radiação, considerando uma esfera unitária. Certo? Mas uma antena normalmente é projetada para iluminar, né? Esse termo também é usual na área de antenas, iluminar uma direção específica, que vai ser conhecida como lóbulo principal, ou main lobe. E as transmissões em outras direções, elas são
transmissões são conhecidas como os lóbulos laterais do padrão e representam potência transmitida em direções indesejadas. E aqui nós temos um exemplo de uma antena real. Então essa antena aqui, esse diagrama de radiação, né? Tanto o diagrama horizontal, que é essa linha cheia, quanto o diagrama vertical, que é essa linha tracejada, ó, são da antena do modelo 73819 da fabricante Cartrain, que foi construída para operar em 902,5 MHz. Ela tem uma largura de meia potência, né? Então a largura de meia potência é quando o campo vai cair à sua metade. No plano horizontal, que é essa linha cheia aqui, a largura dela é de 65 graus. Então se a gente olhar aqui, ó, 65 graus. Enquanto no plano vertical, essa linha tracejada é uma abertura de 14 graus. Então veja, é uma antena que transmite no plano horizontal, mais ou menos uniforme, mas ela é bem diretiva. Por que é bem diretiva? Porque você tem que ter uma direção. Normalmente essas antenas, elas têm um que se chama de tilt, né? Uma defasagem mecânica para apontar para baixo, que é onde tem as pessoas. Bom, e aqui tem-se um trabalho que nós fizemos que foi o seguinte. Olha, dados os padrões de radiação horizontal e vertical, como construir um padrão de radiação 3D. Então, aqui foi um trabalho de nossa autoria, que na época eu era estudante de doutorado. Esse Giuseppe Gliona era um italiano, que era engenheiro da TIM, e Marcelo Alencar, que foi meu orientador de doutorado. Então, esse trabalho de construir a partir, vamos voltar aqui, ó, a partir do diagrama, esses dois diagramas. Você tem o diagrama de propagação de irradiação horizontal e o vertical. Para construir o sólido, ou seja, que aí eu consigo saber para cada região qual é a potência que vai ser transmitida, foi um trabalho um pouco antigo, né, de 2002, mas eu coloquei aqui para contar uma história para vocês, né? Olha, nós fizemos esse trabalho e publicamos num congresso do I3E nos Estados Unidos. E logo depois, esses dois indivíduos, eles criaram um método para gerar diagramas de radiação 3D que é baseado no nosso trabalho. Então depois vocês deem um Google e verifiquem que essa patente dos Estados Unidos, ela cita o nosso trabalho e a ideia basicamente é nossa. Então o que eu quero pensar para vocês, transmitir para vocês? Olha, vocês estão fazendo um curso de 5G, estão fazendo um curso de engenharia elétrica. Quando pensarem em soluções, em ideias, algumas delas podem ser patenteáveis e podem gerar algum retorno financeiro para vocês e para suas instituições. Eu vou citar só mais um exemplo, e esse aí, pelo menos o menino que descobriu, patenteou, foi o seguinte. Ele trabalhava com colheita de energia. Então, colheita de energia é, a partir de um campo eletromagnético que já existe, como é que você consegue captar energia? Aí o menino fez o trabalho, lá em Campina Grande, aí pensou, olha, como aplicação que eu posso ver? Aí ele disse, olha, não tem aquelas bolas de sinalização que são colocadas em linha de transmissão, em passagens, né, em estradas ou rios, para evitar que, quando um avião tiver com algum problema e pensar em pousar, ele saber que tem uma linha de transmissão ali e evitar. Só que essas bolas, né, essas esferas, elas não são iluminadas à noite. Aí a ideia do menino foi, olha, você tem um campo eletromagnético variante ali, consegue captar isso, pode usar para acender LEDs nessas esferas. Aí ele patenteou essa ideia, uma ideia simples, mas que pode ter alguma utilidade, né? Vamos continuar. Bom, a questão de transmissão com múltiplas antenas não é algo muito novo, certo? E procurando na literatura, o primeiro indivíduo, né, que construiu um código baseado em múltiplas antenas foi Alan Moore. Então ele criou o que se chama de Space-Time Block Codes.
Então, o que foi desenvolvido aqui em 1988. Aquele foi quando ele escreveu o artigo para esse periódico, mas ele publicou também em 97 em congresso. Então, basicamente é o seguinte: quando ele quer transmitir dois sinais e você tem duas antenas, ele gera o seguinte: primeiro ele transmite o sinal X1 pela antena 1, o sinal X2 pela antena X2, e no próximo slot de tempo, então observe que ele vai usar outro slot de tempo, ele utiliza menos X2 na antena 1, e o conjugado de menos X2 e o conjugado de X1. Então ele utiliza dois slots de tempo. Então é basicamente isso. A antena 1 aloca o símbolo S1 e a antena 2 o símbolo S2, que são transmitidos no slot de tempo 1. E no slot de tempo 2 transmite menos S2 e S1. Bom, então essa palavra código vai ser dessa forma: S1, S2, menos S2 asterisco, S1 asterisco, que é o conjugado. E aqui a gente observa que vão ser utilizados dois instantes de tempo. Então faz a transmissão, vai se ter uma única antena receptora aqui, e faz uma combinação para estimar o ganho do canal, e faz um decodificador com máxima verossimilhança, para tentar decodificar tanto o sinal X1 quanto o sinal X2. E ele, assim, analisou o desempenho para canais com desvanecimento Rayleigh. Então, no desvanecimento Rayleigh é quando você não tem visada, linha de visada direta entre a transmissora e receptora. E verificou que, usando os sistemas de diversidade, melhora-se significativamente o desempenho medidos em termos da probabilidade de erro de bit. Então, a probabilidade de erro de bit medida nesse eixo, a gente verifica que vai sendo melhorada. Então, historicamente, quem fez o primeiro trabalho foi o Alamut. Mas teve um contemporâneo dele aqui, o Vahid Tarokh, que também pensou em utilizar múltiplas antenas transmissoras e receptoras, com a diferença que não precisaria mais usar dois slots de tempo. Aí ele criou os códigos Space Time Codes, cujo o marco foi esse artigo publicado no periódico IEEE Transaction Information Theory de 1998. E a ideia é que você pegue esse sinal e o sinal que é transmitido pelas antenas receptoras transmissoras chegam a todas as receptoras. E eles vão ser combinados e chegam também uma versão ruidosa, e a partir disso tem que se fazer a decodificação. Aí essa parte aqui a gente não vai abordar muito, mas é basicamente o seguinte: dado uma palavra código transmitida, qual é a probabilidade de erro quando você estima o canal de comunicações? Então ele escreve aqui em função de uma função Q. Essa função Q aqui é uma integral da exponencial da gaussiana, mas ele chega a dois critérios para construir os códigos para múltiplas antenas, que é um critério do posto e o critério do determinante. Então, o critério do posto é maximizar o posto de uma matriz que ele chama B de C e E. O posto é o número de linhas não nulas da matriz escalonada, E também criou o critério determinante para maximizar o menor determinante do produto entre duas matrizes. Então a ideia que ele fez foi: olha, eu vou decompor essa distância entre a palavra código transmitida e o erro em duas outras. Você tem o sinal transmitido, recebido, e tem uma matriz A. Aí ele decompunha essa A como uma matriz B vezes o B conjugado. Eu vou colocar na referência, mas essa matemática foge aqui um pouco o nosso objetivo desse curso. Mas na realidade o que foi? Então aqui ele criou assim, aqui a gente pensa num sinal QPSK. Então aqui é o símbolo 0, símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3. Então de tal sorte, quando você tem 4 estados, então 4 estados eu preciso de 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então quando ele sai do estado 0 e vai para o 0, ele transmite o símbolo 0
pela primeira antena e pela segunda. Quando você está no estado 0 e vai para o estado 1, ele transmite o símbolo 0 e o símbolo 1, o símbolo 0 pela primeira antena e o símbolo 1 pela segunda antena. E por aí vai. Então, de acordo com a transição, por exemplo, aqui, nesse 2.2, quando ele está no estado 2 e continua no estado 2, ele transmite o símbolo 2 pela primeira antena e o símbolo 2 pela segunda. E a decodificação é feita por um algoritmo clássico que é chamado de algoritmo de Viterbi. A isso também existe esses códigos espaço-temporais para um número de estados maiores. Então você vai ter um número de estados maiores e formam-se essas treliças aqui. Mas o fato é que aí no trabalho lá do Tarok ele apresenta essas curvas. Ele não calcula a probabilidade de erro de bit, mas sim a probabilidade de erro de quadro ou de frame. E quando você tem duas antenas transmissoras e duas receptoras, ele mostra que quando você aumenta o número de quadros, a probabilidade de erro vai diminuindo. De estados, a probabilidade de erro diminui. O professor Iguatemi deve ter mencionado para vocês que em alguns casos a probabilidade de erro de quadro é mais significativa do que erro de bit. Então, talvez por isso o Vahid Tarok, né, desenvolveu lá o trabalho dele baseado em frames, né? Então ele tem um quadro com 260 bits e calcula a probabilidade de erro de quadro. Bom, agora caminhando um pouquinho para sistemas MIMO, né? Então, sistemas MIMO com múltiplas antenas, transmissores e receptoras. Então, basicamente, a gente pode pensar em três tipos, né? Os sistemas movem 6 células, que são cell-free, em que você vai ter vários pontos de acesso e esses vários pontos de acesso podem servir vários usuários simultaneamente, mas vai ser um pequeno número de usuários. Tem o sistema baseado em pequenas células, né? Que nesse caso, cada usuário vai ser servido apenas por um ponto de acesso ou uma antena. E vai ser escolhido como aquele que tem a maior energia. E caso um ponto de acesso já tenha sido escolhido para atender um usuário, ele fica indisponível para os outros. E o modelo de células virtuais é quando você não tem mais todos os pontos de acesso servindo todos os usuários, mas você define um número pré-definido de pontos de acesso ou antenas que podem servir o usuário. E uma forma de comparar as três arquiteturas é olhando a taxa alcançável para cada uma das arquiteturas. Então, lembrem-se que uma das características aí das palavras-chave do 5G é o EMBB, Enhanced Mobile Broadband, taxa de dados melhoradas. Então, a taxa de transmissão que você tem em toda a rede, ela deve ser melhorada. Então, essas três estruturas, teve um trabalho que foi desenvolvido por um aluno de doutorado lá em Campina Grande, que o modelo é mais ou menos assim. Você tem um sistema com várias antenas, que são os pontos de acesso. Você tem K equipamentos do usuário e M pontos de acesso, em uma região D por D. E a ideia foi comparar o desempenho daqueles três cenários, né, com o modelo COST 231 de propagação, que é o All-Fish e Akegami, em torno de 1,9 MHz. E também o modelo Close-In em 28 GHz. Ou seja, uma frequência aqui no conjunto de FR1, primeiro conjunto de frequências, e outro no conjunto 2, frame 2, né, que 28 GHz. Aí essa parte aqui, em função do adiantado da hora, eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas aqui são parâmetros, né, que você pode ter modelo, você tem uma microcélula urbana do tipo Street Canyon, né? Então você tem vários prédios altos, então forma um duto de propagação. Ou então Open Square, quando você pode ter construções baixas que a propagação se dá de forma diferente. E sempre a gente vai comparar essas configurações em termos da taxa máxima de transmissão. Então a taxa de transmissão ela é dada pela banda vezes o log de 2 de 1 mais a SNR. Então a ideia ele calcula a SNR e vê qual é a taxa de transmissão. Bom, aí aqui a gente tem uma comparação
Esse vai ser o único gráfico que a gente vai mostrar. E esse Rafael Duarte, ele publicou esse trabalho, né, foi no ano passado, no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações. Então, nessa configuração, ele mede a estimativa da taxa máxima alcançável em função da sua probabilidade, né, função densidade de probabilidade acumulada. Então, a conclusão que ele chegou foi que nesse cenário, aqui eu me esqueci de colocar, o sistema sem células é o que vai ter um melhor desempenho. Tá? Que aqui é quanto mais alto, maior a taxa alcançável. Bom, mas o que é o Massive MIMO, né? Então, lembrando, né, pelo menos 3 siglas, né, vocês têm que sair afiados aqui nesse curso. O EMBB, o URLLC e o MMTC. Enhanced Mobile Broadband, taxa de dados melhorada. URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, comunicação de baixa latência super confiável. E o MMTC, Massive Machine Type Communication. O MBB, ele quer garantir uma qualidade de experiência independentemente da localização. Ou seja, não interessa se o usuário está perto, se o usuário está longe, ele tem que ter uma qualidade de experiência boa. Então a ideia do MIMO massivo é para trabalhar com vários elementos de antena, de tal sorte que você possa concentrar a energia para um ou múltiplos usuários, mas direcionada. Em que você também possa melhorar a vazão de dados, né, o throughput, e também a eficiência. Não adianta você estar transmitindo potência para um local que não tenha usuários. E também configurando aí por meio do MIMO massivo, pode-se reduzir a interferência entre usuários. Tá? E o 5G, né, vai permitir que essa tecnologia MIMO, essas tecnologias, né, sejam implantadas para melhoria da eficiência em altas frequências, pois não há necessidade de compatibilidade com redes legadas, principalmente o 4G. Né? E aqui nós temos um exemplo. Certo? Então, suponha que tem uma antena, a antena ilumina aqui da forma igual, então todos os sinais chegam a toda a célula. Quando você troca esses elementos de antena por vários elementos que são alimentados eletricamente com sinais defasados, o feixe pode ser configurado. Então a ideia é você substituir esse feixe, que é um feixe largo, por feixes estreitos, de tal sorte que a comunicação não gere interferência e o fluxo de dados sejam específico para usuários. Então, o que é o MIMO ou MIMO massivo? Então, são antenas com múltiplos elementos que são alimentados eletricamente com sinais defasados, de modo a transmitir e receber sinais de feixes estreito e com alto ganho. Então, você consegue ter um ganho maior transmitindo para especificamente uma determinada área ou um determinado usuário. Quais são as vantagens? Né? Ele melhora a cobertura de uma ERB, uma estação rádio base, aumenta a taxa de dados de um usuário em virtude da concentração dos feixes, melhora a eficiência espectral. Como o feixe é direcionado para o usuário, ele reduz a interferência entre usuários e, como resultado, aumenta a capacidade geral do sistema. Certo? Então, a taxa de transmissão no sistema. Adiantar aqui um pouquinho mais. E veja, quando se opta por colocar os sistemas MIMO em sistemas 2D, em feixes 2D, pode-se controlar tanto a abertura quanto a altura do feixe. Isso pode ser interessante para quando se pensa em iluminar usuários em prédios. Então você pode fazer com que o feixe siga o usuário num determinado prédio. Ele está recebendo, fazendo transmissão num andar mais alto, vai ter um feixe destinado a ele, graças a esse ajuste 2D. Mas aqui a gente pode ter outras vantagens também, ou seja, no feixe 2D. Então a gente tem um exemplo aqui, que é quando existem 64 elementos, né?
e uma frequência de operação aí de 3,5 GHz. Então, se for considerado que você precisa, para descorrelacionar esses elementos, um comprimento, né, uma distância de metade do comprimento de onda, para construir um array linear seriam necessários 3 metros, uma antena de 3 metros. Pensando num array 8 por 8, é necessário apenas uma antena de 40 por 40 centímetros. Tá? Então, deixa eu verificar só uma coisinha aqui. Esse elemento, ou seja, então, vamos para cá um pouquinho. Então, os elementos, eles também podem ser duplamente polarizados. E a antena usada é o que se chama PET, né? Uma antena do tipo fita. Então, ela vai ser capaz de receber e transmitir 2 sinais ortogonais. E os subarrays, né? São arrays que vão ser polarizados igualmente. E aqui a gente tem um exemplo, né? Uma antena que tenha 16 antenas transmissoras e 16 receptoras. Então, essa antena vai ser chamada de um array. Ela pode ser composta, né, por 4 subarrays, né, com 4 transmissoras e 4 antenas receptoras. E aqui nós temos as configurações dela, né? Então, nesse caso aqui, tem-se um array aqui com 32 transmissoras e 32 receptoras, num formato mais retangular, que ele foi formado aqui com 4 vertical e 8 na horizontal. E esse outro array, também com 32 transmissoras e 32 receptoras, em que você tem 2 verticais com 16 elementos horizontais. Bom, e qual seria as propriedades do feixe, né? Então você pode, por meio da defasagem do sinal, variar o ganho de feixe para um dado usuário. Então aquele usuário que está necessitando de uma taxa mais alta, aumenta o ganho naquela direção. Pode também aumentar a largura de feixe, certo? Para um dado usuário. E possibilitar também uma cobertura angular vertical, como eu mencionei para vocês. Então, aqui nós temos a ilustração de uma antena. Então, normalmente as antenas elas têm um tilt, né, para apontar um pouquinho para baixo. Então, com os arrays de antena, você pode controlar eletricamente esse feixe, que é o que está ilustrado nessa figura. Bom, e aqui nós temos um exemplo, né, que é quando vai se trabalhar com, como é que eu diria, pré-codificação. Então lembra que a gente tem os códigos espaço-temporais, você faz uma pré-codificação. Então a ideia é que nessa pré-codificação você determina o quanto de potência vai ser transmitido em cada camada. Então, em função da aplicação, você vai transmitir mais potência para os usuários que precisam de maior taxa de dados. Então essa é basicamente a ideia aqui dessa pré-codificação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de questões que estão lá no simulado da certificação da Huawei. Tá? Aí eu peço aí um pouquinho a participação de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Which one of the following is the main advantage of the use massive MIMO over traditional MIMO? Então vamos lá, senhores, estão me escutando? Deixa eu botar aqui. Sim, professor. Pronto, vamos lá. Olha, qual das seguintes alternativas é a principal vantagem do uso de Massive MIMO sobre o tradicional MIMO? Aí ele diz multiplexing gain, ganho de multiplexagem, o ganho do array de single channel, de canal simples ou canal único, o ganho no beamform com formação de feixe 3D ou ganho de diversidade? C, né? Letra Aí C. Pronto. o ganho dessa amplitude aí de feixe. Exato. É o letra C. Vamos para o próximo.
Ó, which of the following massive MIME statements are correct? É multiple choice. Aí ele diz: Massive MIMO use large scale antenna arrays. Massive MIMO improves capacity of a single call. Aí C, only horizontal beamform is available. D, legacy wide beams are replaced with narrow beams by adjusting the beam weight. Aí vamos traduzir aqui. Qual das seguintes statements, né, condições para Massive MIMO estão corretas? Aí ele diz: o Massive MIMO usa arrays de antena em larga escala. Aí depois, o Massive MIMO improves, melhora a capacidade de uma chamada única. Aí depois ele diz: somente a conformação de feixe horizontal está disponível. Letra D, o legado de feixes largos são trocados por feixes estreitos, ajustando o weight, o ganho. A gente pode falar o ganho do feixe. Quais você... É só assim que tá errado, né? Pois agora aqui tem uma coisa. Eu não sei. Aí vamos lá. Eu peguei isso nas respostas da Huawei, mas a C tá errada. 100% de certo tá errada. Aqui foi algum erro de digitação meu ou eu peguei lá errado. A C tá errada. Você pode ter tanto o horizontal quanto o vertical. Que a C tá errada. Eu vou até marcar aqui. Vamos lá. Eita, essa aqui é interessante. Ó. Which of the following are 5G technology defined in 3GPP Release 15? Eles multiple choice. Qual das tecnologias 5G são definidas no Release 15 do GPP? 3GPP. Aí ele diz Massive MIMO, a estrutura flexível de subframes, novas tecnologias de múltiplo acesso e nova waveform. Quais são aí? Bom, primeiro que Massive MIMO é a aula de hoje, ela tá, né? O professor Iguatemi falou sobre essa estrutura de frames flexíveis, né? Para permitir uma agregação de portadora, né? Todas, né? Todas. Técnicas de acesso, né? Tipo NOMA, New Multiple Access Technology, o FOFDM, e novas formas de onda. Então todas foram definidas aí no 15. Aquelas ondas, como é o nome que é de, como é o nome que é Wave. Millimeter Wave, ondas milimétricas. Isso. Pronto. Vamos para a próxima. Deixa-me só terminar aqui, fechar aqui a última rapidinho. Não se Pronto, aí encaixa aí, professor, nessa new waveform. nas novas formas de onda que são novas frequências. Eu trago para vocês depois. As formas de onda são relacionadas a aquela combinação. Você tem as portadoras e coloca os espaçamentos entre portadoras distintos. Certo? E essa combinação tem formas de ondas distintas. Vamos lá. Qual das tecnologias-chave, né? Which of the following key technology is used to improve data transmission reliability and reduce retransmission caused by data transmission errors, thereby indirectly improve spectral efficiency? Ele diz assim, ó, qual das seguintes tecnologias chaves é usada para melhorar a transmissão a confiabilidade da transmissão de dados e reduzir a retransmissão causada por erros de transmissão de dados. Então, quando um pacote chega em erro, ele pode pedir uma retransmissão. E isso ainda melhora a
eficiência espectral, porque aí você não vai estar retransmitindo muitas vezes, retransmissão muitas vezes, você está usando a banda para mandar a mesma informação. Então, o que é que você usa para reduzir os erros de transmissão? Não é AD? Veja assim, aqui não vai ser AD porque é codificação de canal, Ah, tá? Porque aqui é eu um... fiquei em dúvida entre isso Exato. aí. É, Por por... conta que eu pensei como tem mais antenas, né? é, Então o erro vai ser ó, eu, aqui, veja o seguinte, o Massive MIMO ele melhora esse desempenho, perfeito. Mas como ele quer uma single choice, aí é mais para codificação de canal mesmo, entendeu? Porque ele, ó, qual das seguintes tecnologias é usada para melhorar a confiabilidade da transmissão de dados e vai reduzir as retransmissões causadas pelos erros. Então, indiretamente, né, ele vai melhorar a eficiência espectral. É porque eu coloquei essa. É porque é o seguinte, algumas questões, essa questão veio lá do teste de certificação da Huawei. Assim, não vou usar uma palavra muito pesada, não, mas não seria a melhor forma de elaborar, tá? Não seria a melhor forma de elaborar uma questão. Bom, pessoal, tem a última questão. Vocês, qual seria aqui? Ou seja, which one of the following is the standard configuration for antennas on 5G mobile phones? É os mobile phones for commercial use. Essa daqui eu não falei, vai ter que ser dada só aqui. Letra C. Duas transmissoras e 4 receptoras. No terminal móvel, é 2 transmissoras e 4 receptoras. Porque o terminal móvel é menor, você precisa aí ter menos espaço para montar antenas. Pessoal, com isso, eu termino a apresentação. A gente está pelo adiantado da hora aqui. Eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer ainda, mas de antemão, na parte técnica, vocês têm o e-mail de todos nós, os professores, né? E também tem aí o e-mail de Euler. Bom, então, 9h15, deixa eu ver se alguém tem alguma observação adicional. O professor Euler, tá aí ainda? professor, Tô sim. no caso, essa última parte, no terminal móvel é 2T, 4R, né? Exatamente. 2 transmissoras e 4R. Por que 4R? Porque na transmissão, quando você transmite, o próprio meio de propagação vai gerar as reflexões e vai gerar a diversidade. Então, por isso que ele coloca 4 receptores e somente 2 transmissoras. Tá? Esse aqui é mais ou menos um padrão, tá? No terminal móvel. Beleza. Valeu. Pronto, professor Euler. Quer assumir para finalizar? Não, só desejar aí para vocês um bom final de semana, agradecer aí quem ficou até o finalzinho aí da nossa aula e também agradecer ao professor Aslo aí pelo empenho de estar chaveando aí as atividades das duas turmas, mas graças a Deus deu tudo certo. Viu? Bom final de semana para todos e fico à disposição. Beleza. Bom final de semana a todos. Tudo de bom. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.